Olá, hoje nós estamos em Beirute, no Líbano, e essa semana eu recebi uma pergunta bastante interessante pelo Twitter em relação a como a gente resolveu a questão dos vistos antes de fazer essa volta ao mundo. Talvez para muitos brasileiros possa parecer que o passaporte do Brasil não seja um passaporte muito bacana por conta da necessidade de tirar vistos para visitar muitos países. E essa impressão provavelmente vem da própria necessidade de tirar visto para visitar os Estados Unidos, que eu acho que é um dos destinos internacionais que o brasileiro mais visita, e é um pouco chato fazer o processo para tirar o visto para os Estados Unidos. Mas na verdade o passaporte brasileiro até que é muito bom e ele é bastante aceito no mundo inteiro sem necessidade de tirar visto prévio. Ainda assim, como a nossa viagem envolvia uma quantidade grande de destinos, alguns deles efetivamente pediam visto prévio, como foi o caso da Índia, da Austrália e do Japão. Então, no caso desses lugares, a gente teve que... Eu comecei tirando primeiro o visto da Índia, ainda no Brasil, por volta de novembro, eu tive que ir a São Paulo para um compromisso, então aproveitei para visitar o consulado da Índia e de um dia para o outro eles já emitiram o visto para a gente, no caso um visto de 6 meses, que atendeu bem a nossa necessidade. Depois eu dei entrada no visto para a Austrália, que é um visto que foi um pouco mais trabalhoso para tirar, porque é um visto que envolve um formulário com uma quantidade bastante grande de perguntas e tudo mais, mas ainda assim bastava responder essas perguntas e enviar lá para a embaixada em Brasília, e alguns dias depois a gente recebeu esse visto nos nossos passaportes. E finalmente o visto para o Japão, eu precisei ir no consulado do Japão, no Rio de Janeiro, e também de um dia para o outro a gente recebeu os vistos no passaporte sem maiores problemas. Bom, depois disso, quando a gente já estava viajando, a gente precisou, para ir à China, também precisava tirar visto, mas esse visto foi mais fácil. Quando a gente foi a Hong Kong, no próprio aeroporto de Hong Kong, tem várias agênciazinhas que emitem o visto para você de um dia para o outro, então a gente simplesmente chegou no aeroporto, pediu o visto num dia, e no dia seguinte já foi lá, buscou, e logo depois a gente fez a nossa viagem para a China sem maiores problemas. E finalmente, a gente também precisou tirar visto para visitar Taiwan, e a gente fez o mesmo procedimento lá em Hong Kong, tem um escritório onde se pode fazer isso, então a gente deu uma entrada no pedido em Hong Kong, de um dia para o outro a gente também obteve o visto sem maiores problemas. E o último que a gente precisou foi o visto para Dubai, e aí esse visto tem várias agências no mundo que fazem a emissão desse visto, é um processo eletrônico, então basicamente a gente respondeu uma série de perguntas por e-mail para uma empresa chamada South Travel, uma empresa lá de Dubai, e eles fizeram a emissão do visto para a gente. Quando a gente chegou em Dubai, estava tudo resolvido. Fora isso, todos os outros destinos que a gente visitou, o passaporte brasileiro é mais do que bem-vindo, sem necessidade de visto prévio. Então esse é o caso até mesmo ao lado do Japão, a gente tem o caso da Coreia do Sul, que é um lugar sensacional, não demanda visto, o brasileiro pode permanecer lá por até 90 dias. Nova Zelândia, ao lado da Austrália, também não demanda visto e você pode ficar também por 90 dias. E aí você tem Tailândia. A Tailândia é até interessante, porque a Tailândia, o visto brasileiro, você consegue ficar até mais tempo do que um visto europeu, por exemplo. Enquanto o europeu pode ficar até 30 dias, o brasileiro pode ficar até 90 dias sem problema algum. Outros destinos que a gente visitou também na Ásia também não tinham problemas com isso. E, bom, finalmente aqui no Oriente Médio, no Líbano a gente não tem necessidade de pedir visto com antecedência, a gente chega aqui e ganha um visto de um mês. No Cairo também você pode entrar e pega o visto na hora no aeroporto, então não é tão complicado quando pode parecer. Efetivamente a gente só teve que pegar 3 vistos com antecedência enquanto a gente ainda estava no Brasil. E agora, mais recentemente, até mesmo outros destinos que antes exigiam visto e que eram bem complicados, como é o caso da Rússia, já há 2 anos também não demandam mais visto para brasileiro. Então, de um modo geral, fora a Europa, né, onde o brasileiro também pode viajar à vontade sem visto, enfim, de um modo geral, o visto brasileiro é bastante bem aceito, o passaporte brasileiro é bastante bem aceito no mundo inteiro, sem maiores problemas.